Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade que os respectivos professores de vocês passaram sobre adaptações dos seres vivos e também sobre biomas. Então pega a sua atividade, tá bom? Pega um lápis e uma borracha para corrigir direitinho, tá bom? Então vamos lá corrigir a atividade junto comigo. Perfeito, gente. E a primeira questão da atividade de vocês, o enunciado falava o seguinte: o cheiro ruim liberado por alguns animais, como variedades de gambás e alguns insetos, como por exemplo a mareia fedida, tá aqui um gambá, tá? É um marsupial, é um roedor, e a mareia fedida, que é um besouro, tá bom? É uma adaptação, então, vamos lá. Eles têm um odor ruim, não é? Um cheiro ruim. E eles liberam esse cheiro ruim. Escreva no seu caderno que vantagem essa adaptação proporciona a esses animais. E aí, vocês colocaram o quê? Bom, gente, a resposta está na sobrevivência, tá? Então, esse cheiro, ele proporciona uma sobrevivência maior a esses animais. Porque quando um predador vier predar esses animais, tá? Ele vai ter uma sensação ruim, vai sentir esse cheiro ruim e vai acabar se afastando. E isso proporciona sobrevivência, é uma característica adaptativa que proporciona essa sobrevivência. Beleza, gente? Perfeito. Eu vou deixar essa resposta, tá? Dessa primeira questão aí, um minutinho na... Perfeito, gente. E aí, então, vocês corrigiram? Deu tempo de corrigir direitinho? Então vamos para a segunda questão. E o enunciado da segunda questão falava o seguinte: num local existe a cadeia alimentar representada pelo esquema. Então essa cadeia alimentar aqui, ó, que temos a vegetação, temos o coelho, um gavião e os fungos, tá bom? Alternativa A: o que pode acontecer com a quantidade de coelhos se o número de gaviões diminuir? Imaginem que, por algum motivo, tá? Nesse ecossistema aqui dessa cadeia alimentar, não existe mais gaviões. Não existe. Eles morreram, tá bom? E aí, o que vai acontecer com os coelhos? Então, a quantidade de coelho vai aumentar, concordam comigo? Porque, ó, não teremos mais os predadores dos coelhos. Então, eles vão viver aqui, ó, livremente nesse ecossistema sem precisar se preocupar com o predador. Vão se reproduzir, vão se multiplicar, por isso eles vão aumentar, tá bom? Alternativa B: se o número de gaviões diminuir, a vegetação pode ser afetada? Então, se os gaviões não existirem mais nesse ecossistema aqui, isso influencia a vegetação? De início a gente pode pensar, não, né, professora, porque
Os gaviões não se alimentam dessa vegetação, então não tem nada a ver. Mas concordam comigo que se a quantidade de coelho aumentar, eles vão precisar de um número maior de alimento. Isso significa que a vegetação vai, ó, diminuir, tá bom? Então, o que acontece com a vegetação? Diminui, beleza? Então, eu vou deixar essa resposta aqui, dessa segunda questão, alternativa A e B, 1 minuto na tela, para quem não acertou, corrigir aí no caderno de vocês direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Beleza, pessoal? Então vamos para a terceira questão. E a terceira questão, o enunciado fala o seguinte: em muitas regiões do país podem ser vistas aves pousadas sobre o gado bovino ou sobre cavalos ou capivaras, pois alimentam-se de seus carrapatos. E aqui tem, né, um pássaro pousado aqui em cima desse boi, né? Qual a vantagem dessa relação para as aves? E para o gado? Cavalos e capivaras. E aí, o que vocês colocaram? Então, gente, existe uma relação em que ambos os organismos se beneficiam aqui, tá bom? Olha só, o boi, cavalo, a capivara vai ter carrapato, tá? Só que esses carrapatos são alimento para essas aves aqui, esses pássaros aqui, tá? Então, enquanto as aves estão obtendo o alimento delas, os cavalos, bois ou capivaras estão se livrando do carrapato. Então, é uma relação mutualística em que ambos se beneficiam, beleza? Então, essa é a resposta, tá bom? Então, eu vou deixar essa resposta aí 1 minutinho na tela, rapidinho, para quem não acertou, corrigir direitinho aí no caderno de vocês, beleza? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Beleza, pessoal? E aí, deu tempo corrigir? Bom, vamos para a próxima. E a próxima questão falava o seguinte: leia o texto, analise as ilustrações nele contidas e faça a questão a seguir. No texto falava o seguinte: os dentes estão adaptados à dieta. As figuras abaixo mostram o crânio e os dentes de dois animais. Um leão, aqui está o crânio de um leão, tá bom? E aqui está o crânio de um boi.
o leão é carnívoro e o boi é herbívoro. Perceba que o carnívoro tem dentes apropriados para comer, são dentes pontudos. Observem aqui os dentes dos carnívoros, do leão, como são dentes pontudos que são próprios para rasgar os animais, rasgar a carne de suas presas, já que eles são carnívoros, tá? Já o herbívoro tem dentes dianteiros apropriados para cortar plantas. Olha como os dentes deles, dos herbívoros, são bastante uniformes. Isso porque eles precisam cortar as plantas. Não é uma tarefa tão difícil, porque, né, é fácil de rasgar as plantas, então não precisa o dente ser pontudo. Contudo, essa dentição precisa ser uniforme, porque esses animais mastigam, tá, a vegetação antes de engolir. Um punhado de capim, por exemplo, né, que são que os bois consomem. Com os dentes do fundo mais planos, eles podem mastigar esse alimento. O ser humano, que é onívoro, não apresenta dentes tão adequados para nenhuma dessas tarefas. Sua dieta é bastante variada. Examine seus dentes no espelho e compare-os com os desses desenhos. Que conclusão você tira? E aí? Vocês podem perceber, eu tenho certeza que vocês já devem ter percebido a dentição de vocês, que são seres humanos, e perceberam que o nosso dente não é tão pontiagudo, né? Os nossos dentes não são tão pontiagudos, mas também não são tão uniformes, tá? Então, existe uma mistura desses dois tipos de dentição. Isso porque a nossa dieta é bastante variada, já que nós somos onívoros, né? Comemos tanto vegetais quanto animais, então somos onívoros, tá? Então é por isso que a nossa dentição também é variada, porque cada dente desempenha uma função específica. Por exemplo, os caninos, que são esses dentes mais pontiagudos que nós temos, têm a função de rasgar o alimento. Então, é por isso que quando você está comendo uma carne, você primeiro coloca aqui, né, mais no lado mediano da boca. Quando você está mastigando, você mastiga mais lá no fundo da boca, não é isso? Exatamente porque cada dente desempenha uma função específica para cada tipo de alimento. Beleza, pessoal? Então, vamos passar para a quarta questão. Qual das dentições apresentadas, a do leão ou a do boi, você acha que deve ser mais parecido com a do gato e por quê? Gente, o gato é o quê? Carnívoro, né? Então, a dentição dele vai ser mais parecida com a do leão. Percebam que os dentes dos gatos é bastante pontiagudo, exatamente porque eles são carnívoros, beleza? Então, a resposta é a do leão, pois o gato é carnívoro. Eu coloquei aqui uma imagem de um gatinho aqui com um coelho, tadinho, um bichinho, servindo de alimento para o gato. Bom, então eu vou deixar essa resposta aí uns 30 segundos na tela, acho que é o suficiente para vocês corrigirem, tá bom? E aí nos vemos daqui a 30 segundos. Beleza, pessoal? Então vamos para a quinta questão, tá? É a nossa última questão sobre adaptações dos seres vivos. E a quinta questão, o enunciado fala o seguinte: há insetos que se parecem com folhas verdes ou com gravetos secos, né? Eu coloquei aqui um inseto que parece com essa folha. Olha só como o padrão de cor dele parece muito com essa folha. Tem até as pintinhas aqui brancas, né? Qual a vantagem que tal semelhança oferece a esses insetos? Então, é por acaso que eles têm essa semelhança? Não, né? Isso é uma característica adaptativa que permite esses organismos se camuflarem no ambiente, tá? E aí suas chances de sobrevivência vão ser maiores, porque imaginem que existe um predador para esse inseto aqui, tá bom? Em uma floresta, que seja. O predador vai ter dificuldade de diferenciar a
folha do inseto, não vai saber qual é qual. Então, a chance de sobrevivência desse inseto aqui vai ser muito maior. Aumentando a chance de sobrevivência, eu tenho o quê? Uma chance de um sucesso maior, né? Porque esse inseto aqui vai se reproduzir e aí a população desses insetos vão aumentar, beleza? Então, isso é uma característica adaptativa que lhes permitem aí sobrevivência, chamado de camuflagem, tá bom? Tem só inseto parecido com esse tipo de folha? Não, né? Tem aqueles que se parecem com galhos, é isso? E diversos outros exemplos de camuflagem que nós temos em vários ecossistemas, tá bom? Então eu vou deixar essa resposta 1 minuto na tela, rapidinho, para quem não acertou, corrigir aí no caderno direitinho, tá bom? Então nos vemos daqui a alguns instantes. Beleza, pessoal? Sexta questão, vamos lá. E a sexta questão já tratava aí de biomas, tá? E o enunciado falava o seguinte: os principais biomas brasileiros são: alternativa A, Amazônia. Amazônia é um bioma brasileiro? Sim, né? Cerrado é um bioma brasileiro? Também. Mata Atlântica é um bioma brasileiro? Também é. Pampas também é um bioma, Caatinga e Pantanal. Parece que a alternativa correta aqui é a letra A. Vamos ver as outras. Mata de Galeria? Não existe nenhum bioma com esse nome. Cerrado? Sim, mas descarta essa alternativa por causa aqui dessa mata de galeria. Biomas costeiros? Também não existe nenhum bioma brasileiro com esse nome, então descarta a alternativa C. Manguezal? Não, tá bom, pessoal? Manguezal não é um bioma, é um ecossistema, beleza? Então, a alternativa correta aqui, letra A de amor. Olha só, a Amazônia é um bioma brasileiro, é uma floresta tropical. Coloquei aqui uma fotinha da Amazônia para vocês observarem. Nós falamos, né, que a Amazônia é o maior bioma brasileiro, cerca de 40% do território brasileiro é coberto por esse bioma, tem uma biodiversidade enorme, é um bioma que desempenha um papel muito importante aqui no nosso país e no mundo, beleza? Temos o Cerrado, que é outro bioma, é o segundo maior bioma brasileiro, tá? 20% do território brasileiro é coberto por esse bioma, é muito importante também. Inclusive, temos Cerrado aqui em Teresina, tá bom? Como falamos na nossa aula de biomas regionais. Temos a Mata Atlântica, né, que é um bioma que é litorâneo. Temos os Pampas gaúchos, que ocorrem no sul do Brasil, e o Pantanal, tá? Então, o Pantanal também é um bioma muito importante. Então, alternativa correta, letra A. Quem não acertou, corrige aí direitinho, tá? No seu caderno, na sua atividade, beleza? Vamos passar para a 7ª questão, falando ainda sobre biomas. Observe o mapa. Olha só esse mapa bem lindo e bem colorido aqui, que descreve exatamente aí onde cada bioma ocorre no Brasil, né? Nós temos aqui a Amazônia representada aqui na cor verde. Olha só como a Amazônia abrange grande parte do nosso país. Temos o Cerrado, que ocorre aqui na região nordeste e centro-oeste do Brasil, bem lindo também e enorme, né? Temos a Mata Atlântica, que é esse azulzinho, ocorre em todas essas regiões aqui, tá? Nessa faixa litorânea. Falamos que hoje em dia só existe cerca de 7% da Mata Atlântica devido à grande devastação e ocupação humana, porém esse bioma ainda desempenha um papel muito importante
para as populações que vivem exatamente nessa faixa litorânea aqui do Brasil. Temos a caatinga, que inclusive parte da caatinga está aqui no nosso estado, né, no Piauí, representada aí na cor vermelha. Temos o pampa, que é bem pequenininho, mas também é muito importante, que ocorre no sul do Brasil. E por fim, temos o Pantanal, tá certo? Que está localizado aí no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, beleza? Representado pela cor marrom. Então vamos lá para a 7ª questão. Complete com o nome do bioma correspondente. A tracinho ocupa cerca de 40% do território nacional. Nela estão localizados os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, quando fala aqui cerca de 40%, a gente já pensa em quê? A Amazônia, não é? Porque a Amazônia é o maior bioma e é quase metade, ela cobre quase metade do território brasileiro, é enorme, tá bom? Então, resposta da letra A Amazônia, tá bom? Beleza. O tracinho é considerado o 2º maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. Qual que é o 2º maior bioma brasileiro? Olhando aqui para essa imagem. É a Caatinga? Não. Mata Atlântica? Também não. Pampas? Não. Pantanal? Também não. Resta o Cerrado, tá bom, pessoal? Como eu falei para vocês, eu coloquei aqui Caatinga, mas não é Caatinga, tá bom? É Cerrado. Me desculpem, Cerrado, beleza? Não é Caatinga. Corrijam aí no caderno de vocês, tá? Então, pessoal, o Cerrado, ele é o 2º maior bioma brasileiro, como eu falei para vocês, ele é muito importante e ele é considerado aí a savana brasileira, tá? Exatamente pelo clima, a vegetação e a biodiversidade parecer muito com o ambiente de savana, tá bom? Então, não é Caatinga, me perdoem por esse erro, é Cerrado, beleza? Então, vamos para a próxima questão. 8ª questão. E para a 8ª questão tinha uma charge. E a charge mostrava aqui diversas representações do Cerrado, tá? Cerrado, olha só, Cerrado lindíssimo. Cerrado, outra figurinha representando o Cerrado. Cerrado, 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 Cerrado e errado, tá? Então, o que vocês percebem de diferente nessa charge? Aqui nós temos aqui a biodiversidade do Cerrado, né? Mostrando a vegetação, tá? Mostrando o relevo do Cerrado. E aqui, infelizmente, o Cerrado devastado para a prática da agricultura, né? E aí, tem aqui que isso é errado, beleza? Então, vamos lá para a 8ª questão. Qual o problema ambiental sofrido pelo bioma Cerrado? Bom, pessoal, nós falamos sobre Cerrado quando falamos sobre biomas brasileiros e eu falei para vocês que o solo do Cerrado ele não é totalmente próprio para a agricultura, porque é um solo que tem uma acidez. Porém, existe um grande lençol freático nessa área, tá? Porque a chuva não ocorre durante todo o ano, mas ocorre, tá? Então, uma época é seca e outra época é chuvosa. Isso propicia bastante a agricultura e também a pecuária. Então, infelizmente, o Cerrado é uma área que é bastante utilizada para essas práticas. E aí, isso ocasiona o quê? O desmatamento do Cerrado. Então, áreas que são extremamente preservadas e são muito importantes para a manutenção desse ecossistema são devastadas e no lugar daquela vegetação que é própria desse bioma, são colocadas plantações de soja, milho e por aí vai, tá? Isso acaba degradando esse bioma. E aí os especialistas até falam que esse bioma corre um grande risco de virar uma região desértica, exatamente por esse desmatamento, tá? Então isso não é uma prática correta, tá? Então a resposta é, o principal problema sofrido pelo bioma Cerrado é o desmatamento, que é realizado para as práticas da agricultura e pecuária. Então quem não acertou, vou deixar 1 minuto essa resposta aqui na tela para vocês apagarem aí direitinho e corrigirem, combinado? Então nos vemos daqui a alguns minutos.
Perfeito, gente. A nona questão falava o seguinte: identifique cada bioma brasileiro apenas com as imagens. E aí, será que vocês conseguiram identificar corretamente? Essa alternativa aqui, a alternativa A, mostra a figura aí de qual bioma. O que vocês acham que é esse bioma? Olha só, percebam que as árvores são bem altas, uma grande extensão de árvores, de uma mata verde, bastante preservada. Isso parece com a Amazônia. Então, quem colocou a Amazônia, muito bem, acertou. E essa área aqui, olha só, que tá bem linda essa figura. Temos árvores, né, herbáceas, um clima mais ou menos seco, parece mais ou menos uma savana. Qual bioma brasileiro que isso aqui representa? O Cerrado, muito bem para quem colocou Cerrado, tá bom? A alternativa C mostra essa mata aqui seca, temos aqui cactos, algumas árvores sem folhas, isso identifica a nossa Mata Branca, a Caatinga, não é isso? Nosso bioma brasileiro. E essa região aqui alagada, que temos as Vitórias Régias, que são plantas de regiões alagadas, estão adaptadas a viver nesses ambientes alagados. Mostra qual bioma? O Pantanal, não é isso, pessoal? Nosso bioma que passa a maior parte do tempo alagado. Inclusive, todos os seres vivos que vivem nesse bioma estão adaptados a esse ambiente alagado, tá bom? Então, resposta aí, alternativa A, Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Quem não acertou, corrige aí direitinho, tá bom? Vamos para a próxima. Os biomas que são encontrados na cidade de Teresina, Piauí são Cerrado e Mata Atlântica? Não, não tem Mata Atlântica aqui em Teresina, então descarta essa aqui. Caatinga e Pampas? Caatinga tem, mas Pampas não. Pampas é lá no sul, tá bom? Sul do Brasil. Amazônia e Caatinga? Tem Amazônia aqui em Teresina? Não, né, pessoal? Tem no Maranhão, no nosso estado vizinho, mas não tem aqui no Piauí. Cerrado e Caatinga? Sim, são os dois biomas que são identificados aqui na nossa cidade, tá bom? E no nosso estado. E aí temos aqui a presença de uma vegetação que representa aí a Caatinga e outra, que é o ipê, que representa o Cerrado, tá bom? Então, resposta correta, letra D de dado. Então foi isso, pessoal. Eu termino a aula falando que você pode ser tudo o que você quiser. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões e quem não acertou, espero que tenha corrigido direitinho, tá bom? Então foi isso. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.